lidar com essa questão de iniciar o estudo dos profetas, é claro que envolve lidar com um período muito grande, muito importante da história, e claro, também com personagens muito importantes, né? Nós vamos ter aí alguns profetas que são mencionados e que são muito conhecidos, como talvez os grandes, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, ah, que estiveram presentes aí na história do povo, presentes em relação a reis e que, inclusive, passaram e sofreram junto com o povo muita coisa, né? A gente percebe isso ao longo da história, ao longo de toda a narrativa, de como esses personagens realmente sofreram. E, aliás, falando sobre isso, nós vamos ter o livro de Lamentações de Jeremias, que ah, é um livro poético. Nós terminamos na semana passada de falar sobre Cântico dos Cânticos, né, que a gente até mencionou como sendo esse último livro poético, mas você tem o livro de Lamentações de Jeremias, que também é um livro poético, e ele está ali conectado, né, ao livro de Jeremias, exatamente por fazer parte de toda essa história e de todo o sofrimento que aquele povo passou ao longo daquele período de tempo, né? Então, é claro que pensando nisso tudo, vale a pena a gente conversar, vale a pena a gente analisar um pouquinho tudo isso, mas ah, talvez se a gente ficar somente pensando nos livros que são chamados de livros proféticos, que começam ali no livro de Isaías e vão até o final do Antigo Testamento, a, a gente perde a percepção da importância dos profetas no Antigo Testamento, do seu papel no Antigo Testamento e até mesmo da relação que o ministério profético vai ter também para o Novo Testamento. Porque, em geral, quando nós olhamos ou quando nós pensamos na figura de um profeta, geralmente a gente pensa muito mais na figura de um vidente do que na figura de um profeta como os livros proféticos nos apresentam. Porque a gente pensa num profeta, numa pessoa que vai predizer alguma coisa sobre o futuro. Alguém que vai falar o que vai acontecer na minha vida, na vida da minha comunidade, ou na vida de outra pessoa, daqui para frente, ou daqui 2, 10, 20 anos. E isso está inserido também dentro daquilo que é a realidade que o Antigo Testamento nos apresenta, mas quando nós olhamos para os livros que são chamados propriamente ditos como livros proféticos, essa não é a percepção maior que eles nos apresentam. Existe inclusive um livro chamado Entendes o que Lês, que ele vai nos informar quando ele trabalha sobre a realidade dos profetas. Quem escreveu esse livro foram dois teólogos, o Gordon, né, e o Gordon Fee e o Stuart. Eles colocam ali naquele livro, no capítulo que fala sobre profecia, que de repente você deve ter aí na biblioteca do CDL, né? Ele vai dizer que em torno de 3, olha, presta atenção no número que é o número certo, 3, de 3% somente de toda a profecia, ela vai ser uma profecia preditiva. Ou seja, vai ser uma profecia que vai falar sobre coisas do futuro. Então, qual é o papel fundamental do profeta olhando nessa percepção que o Gordon, que o Phil Stuart nos apresenta? A ideia principal do profeta é aquele que é a voz de Deus, é aquele que vai falar em nome de Deus, e vocês devem lembrar bem que você tinha essas duas figuras importantes no Antigo Testamento, que era o profeta e o sacerdote.
O profeta era aquele que trazia a mensagem, a palavra de Deus para o povo, e o sacerdote aquele que levava as mensagens, levavam os pedidos, levavam as considerações, as aflições do povo até Deus. Dentro desse sentido, o papel principal do profeta não estava ligado com aquilo que seria o futuro, mas estava ligado principalmente com aquilo que é o papel presente da vida do povo. Ou seja, era alguém que manejava e conhecia com muita profundidade o Antigo Testamento, que conhecia com muita profundidade a lei e a aliança, e ao observar a postura, o relacionamento, a forma de cumprir, a obediência do povo no presente, ou seja, ao olhar para as pessoas que estão ao seu redor e ver como elas estão se portando, ela podia olhar para a aliança, por conhecer muito profundamente essa aliança, e dizer: vocês estão descumprindo ou cumprindo a aliança. Vocês estão andando conforme aquilo que a aliança realmente expressa, ou, como era em geral, dizendo para o povo: aquilo que vocês estão fazendo não está de acordo com a lei, não está de acordo a, com a nossa aliança, esse pacto especial que nós fizemos com Deus. E isso vai trazer, é claro, que vai trazer consequências muito fortes para o presente, mas principalmente para o futuro. Porque afinal de contas, a aliança, ela dizia o que aconteceria com o povo caso o povo descumprisse a aliança. Eles perderiam o direito da posse da terra, eles seriam escravizados por outros povos, eles passariam por tempos de sofrimento e aflição. Então, tudo isso está relacionado com essa situação. É interessante, por exemplo, você observar, e a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas você observar o livro do profeta Daniel, como nós o chamamos, né? Porque no livro do profeta Daniel, lá no capítulo 9, vai dizer que Daniel, ao ler a profecia de Jeremias, entende que o tempo do cativeiro havia se passado, né, esgotado, porque eram 70 anos de cativeiro. Então veja, a realidade desse profeta foi, entre outras coisas, olhar para aquilo que está acontecendo e poder entender aquilo que havia sido dito no passado. Então, essa é uma função profética muito importante que nós precisamos relembrar ou colocar de novo na nossa percepção. E para isso, a gente vai entender um pouco sobre, vamos dizer assim, como que as pessoas ah, entendiam essa realidade profética ao longo dos tempos. Vamos ver aqui os povos vizinhos de Israel, ou até mesmo o que nós podemos chamar de qual é a relação do profetismo nessa crescente fértil. E vocês vão lembrar, eu tenho certeza que vocês já estudaram sobre isso, a crescente fértil é esse pedaço de terra, vamos dizer assim, que envolve desde ali da Mesopotâmia, dali do lugar onde Abrão sai da terra dele, da terra de Ur, até chegar ali na terra de Israel, na terra de Canaã. Então, todo esse pedaço de terra que formava inclusive uma meia-lua, ele é chamado de crescente fértil. Por quê? Porque ele está banhado pelos rios Tigre, pelo rio Eufrates e ali na terra de Israel também, pelo rio Jordão. Então é um lugar de extrema fertilidade da terra, onde você tem plantações muito boas, você tem áreas próprias para o gado e, enfim, para tudo aquilo que precisa para que a vida possa ter continuidade e ser uma vida boa. Agora, sem sombra de dúvida, olhando para toda essa realidade, uma das coisas que a gente vai aprender é que ah, tudo isso foi extremamente importante e essencial para o entendimento que aquelas pessoas tinham a respeito da profecia.
a respeito de como entender essa realidade espiritual e essa realidade, vamos dizer assim, religiosa do povo, esse personagem especial. Então a importância de estudar esses povos vizinhos é entendermos essas relações de semelhança e, claro, que também de diferenças entre esses povos. E isso, pessoal, a gente sempre vai encontrar semelhanças e diferenças. Provavelmente, se a gente algum dia se encontrar, Deus der essa possibilidade de, quem sabe, até a gente ter uma aula presencial, né? Eu poder ir aí, estar um tempo com vocês. Nós somos cristãos, nós falamos a mesma língua, que é o português, mas nós vamos encontrar muitas semelhanças entre a nossa forma, até mesmo de cultuar a Deus, a nossa forma de viver a vida, a nossa forma de entender os textos bíblicos, mas nós também vamos encontrar diferenças que envolvem as realidades culturais, que envolvem as percepções de aprendizado, né? Ou seja, aquilo que eu aprendi dos meus pais, aquilo que eu aprendi das pessoas que me cercavam, das experiências de vida que eu tive, e vocês, aquilo que vocês aprenderam dos pais de vocês, da comunidade onde vocês nasceram, da cidade, do bairro, da igreja que frequentaram, tudo isso vai trazer influências para aquilo que a gente chama de cosmovisão, ou seja, para a forma que nós olhamos para todo o universo, inclusive também para o universo religioso. E o primeiro que a gente precisa dar uma olhada é exatamente esses povos que nós chamamos de povos da Mesopotâmia. Por exemplo, os sumérios, que é da onde vem Abrão, eles tinham essas palavras aí que nos ajudavam um pouco a entender essa compreensão desses profetas. Eles chamavam de Lu Nanabatu, que a tradução provável para essa palavra seja o homem que entra no céu. Então veja aí que interessante essa expressão, né? O homem que entra no céu, nos dando essa ideia de que, para eles, essa pessoa era alguém que literalmente entrava em contato com Deus e através disso ela trazia as informações. E isso a gente vai encontrar, por exemplo, é claro que não nessa mesma proporção, ou de quem entrou nos céus, mas céu aqui não é esse lugar físico, né, onde nós consideramos céu, mas a presença propriamente de Deus, no chamado de Isaías, por exemplo. Se você lembrar, o que acontece no chamado de Isaías, ali no capítulo 6 de Isaías? Se você até quiser abrir o texto comigo, você vai perceber como é interessante. Ele vai dizer assim: no dia em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E eles proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. E aí é nesse momento que, inclusive, o próprio Isaías entende quem ele é. Porque ele diz: então eu gritei lá no versículo 5: ai de mim, estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então você vê dessa expressão daquele que entra no céu. No céu aqui nessa questão de ele chegou até esse lugar onde Deus habita. Ele viu a presença de Deus. E exatamente isso é aquilo que Isaías narra a respeito de como ele vê o seu início profético, como ele se entende como um profeta, um homem que viu o trono do Deus exaltado, viu o Senhor e viu a glória que ele tinha e que inclusive se estendeu no templo e a, a terra toda cheia da glória dele. Os acadianos, eles tinham uma palavrinha um pouco mais compacta, né? Um pouco mais simples aí do que os sumérios. Eles chamavam de Baru. E Baru eram os videntes, como no caso, por exemplo, de Balaão. Você
com certeza lembra, né, a história de Balaão, que é uma história bastante interessante, né, porque afinal de contas é aquela história, ah, onde você tem ali aquele personagem que, é confrontado, se a gente pode dizer assim, por uma mula, né, e tudo ali o que vai acontecer a partir de então é baseado nessa questão. E aí então ele vai para falar os oráculos de Deus, mas ele sempre, apesar de estar sendo contratado para falar algo, ele não consegue fazer aquilo. Mas sem sombra de dúvida, essa expressãozinha aqui, ela é muito interessante, né? Essa expressão aqui que são os videntes. Vidente parece ser uma palavra bastante que está conectada aí com algo meio ah, sei lá, meio místico assim, mas a gente vai perceber que o próprio texto do Antigo Testamento coloca ou chama algumas pessoas exatamente dessa forma de videntes. Outro povo muito importante para a gente entender é o povo de Mari. Mari é aquela região da Síria, ou seja, aquela região que fica bem ao norte de Israel, né? E você tem ali duas culturas muito fortes, que é a cultura amorita e um profetismo muito desenvolvido. Havia, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, uma distinção entre profetas e sacerdotes, onde o povo ali daquela região, que já é uma região ao norte de Canaã, né, eles entendiam bem que você precisava ter essas pessoas diferentes exercendo funções diferentes dentro desse universo da espiritualidade. A palavra Baru, que também é uma palavra que eles usavam ali, ela indicava um adivinho, um vidente, assim como para os acadianos. E eles tinham uma outra palavra chamada Apilu, que é uma palavra mais específica para alguém que traz um oráculo divino. O que é um oráculo? São as palavras divinas, aquele que traz uma mensagem que ele recebeu de forma direta de Deus para transmitir para aquelas pessoas, né? Nós temos ali alguns pontos, como eu falei, de divergência e de convergência, né? De semelhanças e diferenças. Por exemplo, é interessante observar que para essa cultura, o mensageiro é homem e não um ser celestial. Então eles entendiam que Deus falava através de pessoas, de homens, de seres humanos mesmo. Então não eram anjos ou outras realidades que vinham para falar com as pessoas, ah, mas literalmente homens normais. Outra coisa é que esses homens, eles não falavam à luz das suas próprias percepções, mas eles eram enviados pelas divindades para serem mensageiros para o povo. Então essa ideia de um mensageiro, essa ideia de alguém ah, que foi enviado pela divindade, já está contida já na cultura daqueles povos que cercavam Israel. Outra questão interessante é que eles apresentam uma mensagem oral para o rei. E nós vamos ver que o profetismo em Israel, apesar de nós termos esses livros que são chamados de livros proféticos do Antigo Testamento, né? Nós vamos perceber que a função profética não começa com esses profetas que escreveram livros. Pelo contrário, nós temos pessoas exercendo o profetismo, mesmo que elas não tenham escrito propriamente um livro, né? Ah, e agora? Então a gente tem essas expressões ou essas questões que estão aí bastante ligadas ou bastante correlatas, né? Você vai ter, por exemplo, a história de quando Davi peca. E aí quem vai falar com ele? O profeta Natã. Então você tem alguém que é chamado de profeta e que está aí já nesse tempo já trabalhando ou falando, né, com o povo. Ah,
Outra questão que a gente pode considerar bastante interessante em tudo isso é opa, é a questão das mensagens que vêm geralmente em momentos de crise, tá. Então, a gente vai perceber isso também nos textos do Antigo Testamento, onde em momentos de extrema necessidade, extrema relação, você vai ter esses povos vindo, ou melhor, esses povos não, Deus levantando profetas para lidar com os problemas específicos do povo, para trazer essa mensagem exatamente porque o momento é um momento de profunda crise que está acontecendo. Agora, quais são as diferenças? Se essas são as semelhanças, quais são as grandes diferenças que nós temos entre o profetismo do povo de Israel e aquilo que a gente pode chamar de profetismo dos povos ao redor? O primeiro lugar é que o profetismo de Israel estava ligado a, entre outras coisas, é claro, uma convocação muito forte a uma realidade ética que o povo precisava desenvolver. Então não era só, ah, vamos dizer assim, palavras que ligavam o homem à divindade, mas é uma compreensão de que a toda essa relação com Deus deveria trazer consequências próprias, diretas, para o relacionamento com os homens também. Talvez um dos textos que é interessante sobre isso é o capítulo 5 de Isaías. Nós estávamos no capítulo 6. Se você puder, acompanha comigo a leitura dos 7 primeiros versículos do capítulo 5 de Isaías. Olha só o que o profeta vai dizer. É um texto bastante conhecido porque ele é chamado de o Cântico da Vinha. E ele diz assim: Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são as plantações que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. O que a gente pode entender desse texto, da diferença que você vai ter do profetismo dos povos vizinhos de Israel e do profetismo de Israel? Veja que interessante a parte prática dessa canção da vinha. Deus, é lógico, é o Senhor da vinha, é aquele que plantou a vinha e que está esperando colher frutos. E talvez numa primeira leitura a gente pudesse até chegar à compreensão de que aquilo que Deus esperava do povo de Israel era algo relacionado a ele. Que Deus esperava, na verdade, que o povo o amasse, que o povo o obedecesse, que o povo fosse religioso, e como um fruto, vamos dizer assim, desse retorno de tudo aquilo que Deus havia feito, de ter escolhido, de ter preparado a terra, escolhido as melhores sementes, plantado as melhores vinhas. Mas não é exatamente assim que o texto termina. Quando ele fala sobre o julgamento, ele fala sobre a realidade do porquê aquele povo não correspondeu ao amor que Deus tinha por eles. Quando ele fala sobre o porquê aquele povo, apesar de ter recebido o amor de Deus, não retribuiu, ele não fala sobre ele mesmo.
Ele não fala sobre algo que o povo tenha feito para ele, mas ele fala sobre algo que o povo havia feito para o próprio povo. Ele vai dizer assim no versículo 7, olha, Deus, esperava justiça, mas o que houve foi derramamento de sangue, ou seja, houve assassinato, houve mortes por causa da injustiça do povo, ou seja, pessoas matando outras pessoas e sendo injustas, em vez de trazer a justiça, trazendo destruição e morte. Ele esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Ou seja, as pessoas, por causa exatamente dessa falta de amor, falta de compreensão que o amor que Deus derramou para elas deveria ser retribuído para outras pessoas, trouxe essa má percepção daquilo que envolve essa relação interpessoal entre eles. Então, esse é um dos grandes marcos de diferença entre as questões que envolviam o profetismo desses povos da Mesopotâmia ou da região de Canaã, né? E Israel. Porque afinal de contas, para esses outros povos, assim como até hoje é feito em muitas realidades, é basicamente o seguinte: olha, se você cometeu alguma coisa errada, você tem que, sei lá, você tem que rezar tantas orações assim, você tem que dar mais dízimo, você tem que fazer coisas nesse sentido, coisas que vão ser para Deus. E o profetismo de Israel falava assim: olha, vocês querem viver a forma correta? Façam o bem ao próximo. Demonstrem o seu amor a Deus exatamente na relação com o próximo. E isso vai ter ecos no profetismo do Novo Testamento. Se você lembrar daquilo que Tiago vai dizer, ele vai falar assim: olha, a religião verdadeira é cuidar do órfão e da viúva. E isso é o que é mais importante. Isso é aquilo que vai dar essa conexão de que nós estamos realmente obedecendo a Deus. Outra questão interessante é que as mensagens de Israel envolvem o povo todo e mais, envolvem o mundo todo. Você vai ter, por exemplo, profetas como Isaías falando das nações como o Egito, como a própria Babilônia, como a Síria, a Assíria, os Edomitas, né, Edom, Moabe, todos esses outros povos, a terra como um todo, está contida, ou está inserida dentro do profetismo de Israel. Por quê? Porque para Israel, ou para os profetas de Israel, Deus é o Deus de toda a terra. Então, quando um profeta babilônio falava sobre Marduk, que era o deus babilônio, eram as mensagens de Marduk para o seu povo, que eram os babilônios. Porém, essa é a diferença. Israel tem um Deus que é o Deus que é o dono de toda a terra. Então, a profecia de Israel é muito mais ampla do que as profecias dos outros povos. Outra questão interessante é, por exemplo, o profetismo em Canaã. Se você quiser, inclusive, acompanhar comigo aí, olha só 1 Reis capítulo 18. 1 Reis capítulo 18 vai nos apresentar um pouco sobre isso. Olha só o que o texto vai nos apresentar. A partir do versículo 16. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? E então Elias: não tenho perturbado Israel, ele respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Então Canaã tinha já um profetismo muito forte e um profetismo que acabou invadindo principalmente o reino do norte, que é aqui o reino de Acabe. A esposa dele, Jezabel,
alimentava esses profetas, né? Eles comiam na mesa da rainha. Então você percebe que o profetismo em Israel era muito forte e que acaba entrando também na nação de Israel. E a outra questão são os povos da Assíria, né? A Assíria também tem um profetismo muito forte, principalmente ligado aí ao templo de Ishtar, que é essa grande deusa assíria, né? Ah, algumas vezes essa relação aparece também no Antigo Testamento como Azerá, né? Então, a Azerá parece ser a consorte a cananita de Ishtar, que é a deusa dos assírios, mas muitas vezes é ligada realmente com essa mesma divindade. Então a gente percebe que ao entorno de Israel, todo o profetismo era muito forte. Havia um conceito já muito bem estabelecidos sobre o profetismo e sobre o papel dos profetas. E na Bíblia nós vamos perceber isso porque a Bíblia vai usar muitas palavras para para nos informar quem são as pessoas. A primeira delas, como eu falei já para vocês, está relacionado com essa ideia de ser um vidente, que para nós pode parecer algo bastante místico, mas é interessante como isso está presente no texto bíblico. Olha só o texto de 1 Samuel capítulo 9 vai nos dar algumas questões bastante interessantes. 1 Samuel capítulo 9, a partir dos versículos 5 até o versículo 8, é um texto pequeno, mas até o versículo 9, e ele diz assim: chegando ao distrito de Zuf, ah, disse Saul ao seu servo: vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. Esse capítulo é o capítulo que introduz o rei Saul, né, aquele que vai vir a ser o rei Saul na história do livro de Samuel. E o que acontece é que o texto apresenta que Saul vem de uma longa linhagem, é alguém uma linhagem importante ali em Benjamim, e que o pai dele dá uma função, dá uma ordem para ele, que é a ordem de sair e procurar algumas jumentas do seu rebanho que haviam se perdido. E aí então, Saul sai junto com mais uma pessoa, um escudeiro ali, né, um pajem dele, e depois de algum tempo, sem encontrar as jumentas, eles decidem voltar, ou melhor, ele decide voltar. Ele decide não terminar a função, o trabalho, e voltar para poder, porque ele diz que o pai vai ficar preocupado. Porém, o servo dele tem uma outra percepção de tudo. Ele diz assim, ó: nessa cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse a seu servo: se formos, o que poderemos dar? A comida de nossos sacos da viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: tenho 3 gramas de prata. Darei isso ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. E aí vai colocar essa informação no versículo 9 que diz assim: antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado de vidente. Isso nos mostra que o texto, em primeiro lugar, foi escrito muito tempo depois da história que realmente aconteceu, ou seja, dessa história a respeito de Saul e do seu contato com Samuel, porque nos mostra que depois de um tempo as pessoas pararam de usar essa palavra vidente e passaram a usar a palavra profeta, que era a palavra usada nesse momento onde eles estão aí lidando com com o texto, né? Mas cerca de 11 vezes no Antigo Testamento nós temos essa expressão para vidente usada dentro para o povo de Israel. Outra palavra, sim, a palavra aí é a palavra roer, né? Que é a palavra para vidente. Outra palavra hebraica usada também é a palavra roser, que é usada cerca de 16 vezes no Antigo Testamento.
é a palavra para visionários. É interessante, por exemplo, a gente ver alguns textos que falam sobre isso. O primeiro deles é o texto de Isaías. Isaías capítulo 20, no versículo 10, você tem a seguinte. ah, Isaías capítulo 20, né? Você vai ter essa expressão. Olha só que interessante. No ano em que o general enviado por Sargão, rei da Síria, atacou Asdod e a conquistou, nessa mesma ocasião o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: Tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor: Assim como meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal de advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Assíria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Os que confiam na Etiópia e se vangloriavam no Egito terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia, o povo que vive deste lado do mar dirá: Vejam o que acontece com aqueles em quem confiávamos, a quem recorremos para nos livrar e nos ajudar e nos livrar do rei da Síria. E agora, como escaparemos? É bem provável que esse texto todo está lidando aí com, que é onde aparece a palavra Roser, está lidando aí com pessoas que estão ligadas à corte, pessoas que faziam parte desse, vamos dizer assim, dos conselheiros do rei. E outro texto bastante interessante, que a gente vai ver isso bem claro, é o texto de Amós, no capítulo 7. Amós capítulo 7 vai apresentar a seguinte expressão. Olha que interessante. Depois, versículo 12, Amós 7, 12. Depois Amazias disse a Amós: Vá embora, vidente. Olha aí essa expressão, vidente. Vá profetizar em Judá. Vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: Eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, mas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. É interessante aqui a gente per- perceber no livro aqui de Amós essas expressões tão interessantes. Ele, por exemplo, Amazias, ele usa duas palavras quando ele fala para Amós, vai embora vidente, ali ele usa a palavra roser, e depois vá profetizar em Judá. Ali ele usa a palavra navi. Então ele usa duas palavras hebraicas para falar sobre essa expressão ou essa relação, mas ele usa as duas como correlatas. Ele não quer dizer que são duas funções diferentes, mas aqui vidente e profetizar para Amazias são as duas coisas. E depois, quando Amós responde dizendo que eu não sou profeta e nem pertenço a um grupo de profetas, ele usa a palavra navi, que é essa palavra hebraica mais comumente usada para profetas. Então nós vemos que o texto hebraico ele é rico em formas diferentes de falar sobre profetas. Outro texto, outra palavra que é muito usada, cerca de 76 vezes, é essa expressão Ish Elohim. Ish é a palavra para homem e Elohim é a palavra para Deus. Então é homem de Deus. Quando nós lemos ali o texto de Acabe, né, Elias do Monte Carmelo, então a gente vê ali que várias vezes ele foi chamado de homem de Deus. É um título honorífico dado para muitas pessoas e que elas são chamadas dessa forma de homem de Deus, né? Se você quiser ler um pouco mais sobre isso, ver isso sendo apresentado, dá uma lida em 1 Reis capítulo 13, você vai ver ali que alguns homens de Deus são até mesmo desconhecidos. Em 1 Reis 13, vai apresentar alguém como um homem de Deus, mas nós não sabemos necessariamente quem é esse homem. Mas a palavra mais comum para profeta no Antigo Testamento é a palavra Navi. Ela é usada cerca de 314 vezes. Então você vê aí que tem muito uso.
Ela pode ser traduzida, por exemplo, como jorrar, borbulhar, né, fazer bolhas. Ou seja, alguém que está expressando alguma coisa, talvez essa seja a ideia. A Dentro do contexto bíblico, é o conceito de falar através da inspiração divina. É alguém que realmente fala aquilo que Deus falou ou que Deus trouxe para ele, né. Então, é usado, por exemplo, para algumas pessoas bem interessantes. Você vai observar no texto de Gênesis capítulo 20 que Abraão é chamado assim. Olha só, Gênesis capítulo 20, o versículo 7, né? Ele diz assim: Agora devolva a mulher ao marido dela, ele é profeta. Então é o texto aqui onde o rei manda devolver Sara para Abraão e chama Abraão de profeta, dessa palavra Navi, né? O dicionário internacional de teologia, ele vai dizer que é alguém que experimentou um chamado ou uma vocação divina. É um porta-voz autorizado ou oficial de Deus, tá? Então você vai ter essas expressões aí de uma forma bem interessante, né? Dentro do texto que a gente conhece. Outra questão é essa forma como as coisas acontecem. Por exemplo, Lamentações aponta os profetas como parte da culpa para o cativeiro. Você vai ver isso lá em Lamentações capítulo 2, versículo 14, no capítulo 4, versículo 13, porque eles foram profetas maus. Mas eles são chamados também de profetas, pessoas que deveriam falar a mensagem divina, mas não falaram essa mensagem divina. É usado, por exemplo, para Miriam, lá no capítulo 15, logo depois que o povo atravessa o Mar Vermelho e diz que ela é profetisa. Então, essa é a palavra mais comum no Antigo Testamento para profeta. Profetas são esses mediadores, são essas pessoas que falam aquilo que Deus orientou ou que Deus ordenou que elas falassem ah, para as pessoas. Vamos dar continuidade àquilo que envolve a compreensão sobre esse tema importante que fala sobre os profetas no Antigo Testamento. E aí, claro, para isso, a gente precisa entender o papel deles e a situação que eles estavam inseridos, né? E tudo isso envolve conhecermos como a história aconteceu. E aí nós temos aquilo que nós chamamos dos três reis do Reino Unido, que é Saul, Davi e Salomão. Depois disso, a divisão que aconteceu quando Roboão, por sua realmente por sua imaturidade, por sua ignorância, ele não conseguiu manter o Reino Unido. E aí então tivemos aquilo que nós vamos chamar agora de Reino do Sul, que são as tribos de Judá e Benjamim, e o Reino do Norte, que são as 10 tribos que vão ser chamados de Israel, tá? O Reino do Sul vai ser chamado de Judá, o Reino do Norte chamado de Israel. Nós tivemos no Reino do Sul cerca de 350 anos até o exílio babilônico, e durante esses 350 anos nós tivemos aí cerca de 20 reis. Então vamos, se a gente colocar aqui uma média, né, 350 dividido por 20, nós tivemos aí cerca de a cada rei reinando por 17,5 anos. No Reino do Norte, a coisa já foi um pouco diferente. Nós tivemos 220 anos somente. O Reino do Norte foi levado cativo bem antes pelo Império Assírio, né? E nós tivemos também 20 reis. Então, nós temos aí uma média de 11 anos cada reinado, tá? É claro que isso é só uma média, não é exatamente alguma coisa que realmente aconteceu. Nós tivemos reinados que foram extremamente curtos, reinados mais longos, mas só para a gente entender um pouco essa média daquilo que está acontecendo, tá? Então, como que as coisas acontecem? No Reino do Sul, nós tivemos aqueles que nós chamamos de descendentes de Davi, exceto a Thalia. Thalia, você vai ver a história dela em 2 Crônicas, capítulo 22, tá? Então, Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, reinou
um ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Onri. E por um período de tempo, Atalia reinou no lugar do seu filho, tá? Então ela que realmente governou o tempo, mas foi por um pouco de tempo só. Nós temos aí então esses descendentes de Davi. No Reino do Norte são os não descendentes de Davi. O Reino do Sul foi cativo pelo Império Babilônico, enquanto o Reino do Norte pelo Império Assírio. O Reino do Sul ficou na Babilônia por cerca de 70 anos, até, lógico, o Reino Babilônico cai para o Império Medo-Persa, né? E depois de 70 anos, há o retorno do Reino do Sul, do Reino de Judá para Jerusalém, tá? O Reino do Norte foi espalhado e nós não temos uma descrição propriamente dita do retorno do Reino do Norte. Como ficou essa divisão? Isso é importante, é só uma questão mais histórica, só para a gente entender meio que por cima, vamos dizer assim. Até a morte do rei Salomão havia apenas um reino. Após sua morte, houve litígio entre seu filho Roboão, isso está narrado ali em 1 Reis, capítulo 11, e Jeroboão, filho de Nebate, que era o ex-oficial do exército. E por causa do litígio, o reino foi dividido. A contenda entre Roboão e Jeroboão, representando Israel, o povo, aconteceu porque este pediu àquele que aliviasse os pesados encargos que Salomão havia imposto sobre o povo. Porém, Roboão, em vez de ouvir aquilo que Jeroboão apresenta e se tornar um rei de todo o povo, ele não ouve os anciãos, mas ouve os seus amigos, e isso faz com que o povo se dividisse, tá? Roboão recusou as recomendações dos anciãos, procurou conciliar-se com os jovens. Ele sugeriu que Roboão fosse mais duro ainda com o povo. Roboão pôs em prática o que fora dito pelos jovens e provocou uma revolta nas tribos, e assim houve a divisão do reino. No sul ficaram duas tribos, Judá e Benjamim. No norte, Ruben, Simeão, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, Manassés e Efraim. E assim cumpriu-se a profecia de Aías, que havia sido dito para Jeroboão. Você pode ler nos textos que nós colocamos. A divisão que acontece vem da política de Salomão. Com sua morte forte, impediu uma rebelião. Com sua morte, o ressentimento contido veio à tona. Então, isso mostra que não foi uma coisa que começou com Roboão, mas desde a época de Salomão, o povo já estava insatisfeito com isso, porém, não faziam nada porque a política, a mão forte de Salomão, impediu que uma rebelião acontecesse. Com a ascensão de Roboão, Jeroboão e todo Israel vieram até ele pedindo que houvesse um alívio. A intenção de Jeroboão e do Reino do Norte não foi de romper, mas foi de fazer uma tratativa com Roboão. A intenção primeira era de fazer um acordo e continuarem como um povo unido. Mas o problema foi a falta de sabedoria de Roboão em seguir o conselho dos menos experientes e que levou a essa rebelião. Tudo isso tem os textos aí e você pode ver. Isso acontece por volta aí do ano 931 ou 930 a.C. Como fica a situação do Reino do Norte? O Reino do Norte rompe com a casa de Davi. Davi é esse homem segundo o coração de Deus. Agora, o mais importante em tudo isso é que lá em 2 Samuel, no capítulo 7, nos é apresentado que Deus faz um acordo, Deus faz uma aliança, Deus faz um pacto com Davi e com os seus descendentes. Então, ao romper com a descendência de Davi, de certa forma, esse povo do norte também rompe com essa promessa, com essa com essa aliança que Deus havia feito com a casa de Davi. E cada reino seguiu seu próprio destino. Durou cerca de 220 anos, 130 a menos que o Reino do Sul. Teve 9 dinastias e 20 reis. O Reino do Sul teve apenas uma dinastia. Num período de 15 anos, ocorreram vários golpes de Estado e
5 reis foram assassinados. Olha só o que acontece nesse reino dividido, tá? 20 reis em Judá, 20 reis em Israel, 40 reis ao todo, durante todo esse período de reino dividido. Então Zedequias foi o último rei que Judá teve, o próximo, é lógico, será o Messias. Então é essa a espera, ou aquilo que está sendo aguardado. E os reis vão ser avaliados a partir de duas relações. Polegar para cima, começou bem, acabou bem. Polegar para baixo, começou ou acabou mal, tá? E a gente tem essa informação que eu acho que é bem interessante a gente falar aqui, que a Bíblia não só descreve os atos dos reis, mas os qualifica, nos informando se o rei fez o que era reto perante o Senhor ou se ele fez o que era mal perante o Senhor. Todos os reis desse período se encontram em primeira Reis 12 a segunda Reis 25 e em segunda Crônicas de 10 a 36. Esse vai ser o relato desses 40 reis que vão estar nesse período. Aqui tem um mapa de como fica esse reino dividido. Então, o reino do norte é esse reino que vai pegar todo o Rio Jordão, o Mar da Galileia, e a capital do Reino do Norte vai ser a cidade de Samaria. Aqui você tem o Reino do Sul, o Reino de Judá, você vai ter a capital, que é Jerusalém, e a cidade de Hebron como um marco daquele lugar, e todo esse pedaço, que é o pedaço do sul, onde você vai ter o Mar Salgado ou o Mar Morto, tá? Aqui nós temos o reino de Israel, ou seja, o reino da parte norte, e os seus reis. E nós vamos perceber aqui que nós tivemos uma sequência de reis que foram maus. Tanto o começo dele foi mal, quanto o fim dele foi mal. E nós temos o ápice dos reis maus, que é o reinado de Acabe e da sua esposa Jezabel. Porém, nós vamos ter um único rei no Reino do Norte que começa bem, que é o rei Jeú, mas que até mesmo o seu fim também é um fim negativo. Então, o Reino do Norte é marcado como o reino da coisa ruim. E isso vai, inclusive, afetar as mensagens proféticas. É por isso que é importante a gente analisar um pouquinho sobre esses reinados, porque é através deles que nós vamos entender o que os profetas estavam profetizando para esses reis e para o povo que estava vivendo debaixo desse período de tempo, de um período de tempo muito ruim, onde a coisa realmente não andava nada bem. O Reino do Sul, que é o Reino de Judá, você vai ver que é bem mais colorido aqui o nosso período de tempo. Por quê? Porque você tem reis bons e reis maus. E é interessante que o ápice do rei mau, ou do governante mau, foi Atalia, que reinou de 841 a 835, essa que nós já falamos, e que ela não era da descendência de Davi. Os outros, nós temos reis que começaram bem e terminaram mal, que é o caso de Roboão. Nós temos reis que foram bons do começo ao fim, como Asa, como Josafá, como Jotão, como Ezequias, como Josias. E temos reis que começaram mal e terminaram mal, como Abias, como Jeorão, Acasias, né? Como Acás, Amon, Joaquim e Zedequias. Então são reis que começaram e terminaram mal. Então você vai perceber que aqui você tem reis que começaram bem e terminaram mal, reis que começaram mal e terminaram mal, e rei que começou bem e terminou bem. Então você tem os três tipos aqui. E você vai ter alguém que tá fora da curva, que é o reinado de Manassés. Manassés é o único que começa mal, mas termina bem. Você vai ter vários que começam bem e terminam mal. Mas Manassés é esse que inverte a polarização da coisa aqui. Ele começa mal, fazendo aquilo que é ruim, mas ele consegue então
caminhar bem e o final do seu reinado é um final bom. E você tem também as datas aqui dos reinados, tá? Então, começa aí no ano 931 e termina no ano 586 com Zedequias, com a ida do povo para o Império Babilônico, para o cativeiro babilônico. Da mesma forma, aqui o Reino do Norte, que começa também em 931 e é enviado como cativo para a Síria no ano de 722, que era o rei ah, Salmaneser. Já aqui no caso do Reino do Sul, eles foram para a Babilônia no reinado de Nabucodonosor, tá bom? Olha só, a mensagem dos profetas, se a gente pudesse resumir, elas estão ligadas com essas informações aqui. Primeiro lugar, as mensagens que os profetas traziam uma reafirmação do monoteísmo de Yahvé. Ou seja, o povo deveria se lembrar que é um povo monoteísta, que o único Deus a quem eles devem adorar é o Deus de Israel, que é Yahvé, ou Javé, seja como for. Então, a, havia dentro dessa mensagem principal dos profetas essa reafirmação, por quê? Porque o povo estava sempre capengando para o politeísmo, para essa percepção de que haviam outros deuses e que eles começavam a adorar outros deuses. Existe uma grande possibilidade de que, na verdade, muitos teólogos sustentam essa possibilidade, de que o povo de Israel nunca foi propriamente dito politeísta, mas eles eram um tipo especial, vamos dizer assim, ah, de, de, ah, de adoração, que é chamado de enoteísta. Tá? O que é essa ideia de um enoteísta? É de o enoteísmo é um povo que reconhece que existem vários deuses, mas que, ou seja, eles não negam a existência de outros deuses, mas que, vamos dizer assim, escolhem um deus para ser o deus deles e para então dar prosseguimento para sua religiosidade. Olha, o que nós vemos é que, principalmente relacionado a Baal, esse povo estava sempre caminhando ou sempre se dirigindo para adorar Baal e também adorar Azerá. Então, ah, parece que realmente em lugares diferentes eles adotavam um culto, né, a uma divindade diferente também. Mas o que era mais importante realmente é essa expressão de que eles tinham que adorar somente a Deus de Israel. Eles eram um povo que deveria reconhecer que só existe um Deus. Os outros deuses não existem, eles não são reais. Deus só existe um, que é o Deus de Israel. Outra questão importante é a universalidade de Deus. O que isso nos informava ou que nos apresentava como importante? Que Deus não é apenas Deus da nação de Israel, mas que ele governa todo o universo. Ele é um Deus que, inclusive, está aberto aos outros povos. Ele quer que Israel proclame a graça dele para que os outros povos se arrependam e passem a adorar o Deus de Israel. Talvez para ficar mais ilustrativo para você, é lembrar do profeta Jonas. Lembra do profeta Jonas? O profeta Fujão? Jonas vai profetizar para Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio. E ele vai profetizar e aquele povo se arrepende e Deus, inclusive, também não manda a destruição que havia projetado. Então, isso é importante dentro da questão da mensagem central que os profetas proclamavam.
Outra questão importante é a transcendência e a imanência de Deus. O que isso significa? Que Deus não é humano e nem é um Deus sujeito às fragilidades da humanidade. Porém, Deus ama, Deus se compadece e Deus procura um relacionamento pessoal com a humanidade, com os homens. E isso precisava ficar bastante claro para essas pessoas, que ao mesmo tempo Deus é transcendente, ou seja, ele não é humano, ele está é um Deus que mora e habita nos céus e ele é o governador de todas as coisas, mas ele também está presente na vida das pessoas e quer se relacionar com elas. Outra mensagem, outro ponto central da mensagem dos profetas é a santidade de Deus. E nisso vai invocar, inclusive, a ira de Deus contra o rompimento da aliança, contra a idolatria, contra a imoralidade, contra a injustiça social. Então, todos esses são aspectos importantes da santidade de Deus. Sede santos porque eu sou santo. O arrependimento e o perdão também fazem parte da mensagem dos profetas. Por quê? Porque Deus se volta para o seu povo, trazendo condenação, mas também trazendo justiça e o perdão para o povo que se volta para ele, que se arrepende e que se volta para estar presente com o povo. Outra questão importante é a questão do dia do Senhor. Nessa situação, muitas vezes a gente tem sim algumas mensagens que são mensagens mais futuras, que são mensagens que nós podemos chamar de mensagens mais apocalípticas, vamos dizer assim. E isso acontece principalmente quando o povo retorna do exílio e volta para Judá. Por quê? Porque o povo tem medo de retornar para o exílio. E aí então muitos textos são produzidos falando sobre essa situação de como o povo precisa ser um povo obediente para não suscitar a ira de Deus de novo. O dia do Senhor, ele sempre vai ter dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, é um dia de visitação de Deus que traz juízo, mas também é o dia da salvação. É o dia onde Deus vem resgatar o seu povo. Então, esses dois aspectos do dia do Senhor estão sempre presentes. O fato de que Deus vem para resgatar e Deus vem para julgar. E isso é muito importante. Outro assunto importante da mensagem central que os profetas sempre colocavam é a justiça social. E para os profetas, o afastamento da lei, o afastamento da vontade de Deus, ou seja, o afastamento de Deus no meu aspecto vertical desse meu relacionamento com Ele, traz uma consequência direta, que é o afastamento do relacionamento horizontal, ou seja, o meu relacionamento de povo para com o próprio povo. O povo deveria ser unido em santidade, em amor, em justiça. E quanto mais o povo se afasta de Deus, mais ele se afasta dessa expressão da justiça, do amor e da comunhão de Deus com o povo. E é por isso que o mensageiro de Yahvé, ele vai ficar indignado com a injustiça. Ele vai ficar indignado com a forma como o povo lida com ele mesmo. E se você lembrar, por exemplo, de uma passagem especial de Jesus, quando ele chega no templo e ele começa a pôr para fora os cambistas, ele está lidando com um aspecto da justiça de Deus por causa da injustiça social que aquele povo estava vivendo. Agora, o último aspecto dessa mensagem que os profetas traziam sempre é uma crítica ao formalismo religioso. E isso porque isso se torna muito forte, porque o que vai acontecendo? O povo vai cada vez mais, com medo de voltar para o exílio,
criando normas, criando ah, aquilo que para eles vai ser o cumprimento da lei. E isso transforma o povo ah, num mero formalismo religioso mesmo, uma obediência sem ser uma obediência de coração à lei. E principalmente isso é bem visto quando existe uma expressão de puro, como é que a gente pode dizer assim? De puro egoísmo, né? Ou até mesmo de competição para ver quem é mais santo e mais obediente. Gente, isso é muito terrível. E eu confesso para vocês que eu vejo isso muito nas igrejas aqui no Brasil, onde as pessoas acham que a expressão de espiritualidade é simplesmente um mero rito religioso. É porque eu venho na igreja todo domingo, é porque eu dou o dízimo, é porque eu faço orações em voz alta e as pessoas veem isso. Se torna simplesmente uma vida de cumprimento de um monte de observações de uma pessoa que está preocupada em que os outros vejam que ela é espiritual, mas que ela mesma não tem profundidade relacional com Deus nenhuma. Ela não tem nenhum tipo de intimidade e relação com Deus. É principalmente só nas coisas externas e quando as pessoas estão vendo. Mas no dia a dia dela mesmo, a vida espiritual é quase nada. E isso acaba se tornando uma pedra de tropeço, principalmente para quem estuda teologia, onde ele deixa de ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus para, por exemplo, só ler a Bíblia quando ele vai preparar um estudo que ele vai dar para o pessoal da igreja. Ou ele só faz as suas orações quando ele está na igreja, na frente de todo mundo. Mas no seu dia a dia, ele não ora, ele não separa tempo para Deus, não separa tempo para orar, para ler, para estudar a palavra. E não é estudar a palavra porque eu vou pregar, mas estudar a palavra porque eu quero aprender de Deus para minha vida particular. Esse formalismo religioso foi a decadência do povo de Israel, e que levou o povo para o cativeiro. Por quê? Porque há toda uma situação de afastamento de Deus. Há um apego à religiosidade, enquanto há um afastamento do divino, afastamento daquele que é a verdadeira espiritualidade. Isso a gente precisa sempre estar observando nas nossas relações também, na nossa comunidade de fé. Será que a gente, por exemplo, busca um líder para ser líder na nossa igreja, seja ele da equipe de música, para pregação, para ser líder de jovens, adolescentes, homens, mulheres, evangelismo, sei lá, para ter até mesmo, vamos colocar assim, um cargo de liderança dentro da igreja? A gente procura alguém que realmente tem uma vida com Deus, uma vida espiritual, ou é aquele que mais aparenta ter? Será que a gente conhece realmente a pessoa? Conhece realmente a forma como ela está ligada com Deus? E aí, essas mensagens aqui, ou essa mensagem, né, que sempre tem esses aspectos, enquanto o profeta está falando, vai acontecer ao longo do quê? Ao longo da história do povo. E é por isso que é importante conhecer esses reis, se eles foram reis bons ou reis maus, para a gente conseguir entender também qual é a relação deles com a, perdão, com a mensagem que eles estão profetizando. E aí nós vamos ter aquilo que nós chamamos de profetas clássicos. O que é um profeta clássico? O profeta clássico é o profeta que escreveu um texto, tá? Porque nós vimos que nós temos vários outros tipos de profeta, né? Aqueles que eram chamados de videntes e tal, visionários. Mas os clássicos são aqueles que escreveram um texto. Então, a partir de Isaías, nós vamos ter esses profetas que são chamados de profetas clássicos ou profetas escritores, tá? E quando que eles vão começar os seus escritos? Basicamente a partir do 8º século antes de Cristo, tá? Onde você vai ter os dois reinos, que é o reino de Israel e o reino de Judá. E os primeiros profetas a escrever foram Amós e Oséias.
Aliás, a partir da semana que vem, nós vamos começar a estudar esses profetas e nós não vamos estudar na sequência do texto bíblico, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, não vai ser essa a sequência. Nós vamos estudar à luz do período histórico onde eles falaram. Então, os primeiros profetas que nós vamos estudar vão ser Amós, Oséias, Isaías e Miqueias. Ambos trouxeram sua mensagem por volta do ano 700 e pouco, né, que é o 8º século, e Amós e Oséias falaram para o reino de Israel. Qual é o reino de Israel? O reino do norte, um reino onde só teve rei ruim, onde só teve rei que fez a coisa errada. Isaías e Miqueias vão falar para o reino de Judá, para reis que alguns foram bons e outros foram ruins. Quer ver um exemplo? Abre aí a sua Bíblia em Isaías capítulo 1, tá? Isaías 1. Olha só o que você vai ter. Isaías 1:1 vai dizer assim, ó: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então ele vai falar que tudo isso aconteceu durante o reinado de 4 reis. E esses 4 reis são quem? O primeiro deles é Uzias. Uzias é esse rei aqui de cima, que começa bem e termina mal. Depois, o reinado de Uzias começa no ano 790 e vai até o ano 739. Por isso que eu falei, o 8º século, por volta aí do ano 700 e pouco. Depois você vai ter Jotão, que ele menciona. Jotão foi um rei que começou bom e terminou bom. Depois ele vai falar sobre Acás. Acás foi um rei que começou ruim e terminou ruim. Ezequias foi um rei que começou bem e terminou bem. Então nós vamos perceber que os 4 reis que ele menciona, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, tiveram reinados diferentes. E a mensagem que o profeta traz para cada um deles vai ser diferente à luz de qual é o rei que ele está mencionando nessa sua mensagem. Quando a gente olha, por exemplo, ainda pensando aqui no texto, né, de Isaías, olha só o que vai acontecer. Abre aí, naqueles textos bem comuns que a gente lê na época de Páscoa, Isaías capítulo 7. Olha que interessante. O texto vai começar assim, ó. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Então ele está falando que quem está reinando agora é esse cara aqui chamado Acás, esse rei chamado Acás, que era um rei totalmente mau. E ele vai mostrar a maldade desse rei Acás. Ele vai dizer assim, ó, informaram ao rei. O rei quem? O rei Acás. A Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saia e leve seu filho Sear-Jazub. Vai encontrar-se com Acás no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo. Que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes. Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá. Vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Então veja só, Acás era um rei ruim, a Síria faz um cerco contra o reinado do sul, contra o reino de Acás, mas Deus manda uma mensagem e diz: não tema, eles não vão conseguir conquistar você. E ele ainda diz assim: assim diz o soberano Senhor, não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão.
Disse ainda o Senhor a Acás: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acás disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Então disse Isaías: ouça agora, descendente de Davi. Veja aí, ele é um descendente de Davi. Não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Ele comerá, e aí vai falar um pouco sobre esse menino que vai nascer. Então, toda essa promessa, tudo isso vem por causa desse rei Acás, que era um rei mau, mas que naquele momento Deus não ainda havia entregado o reino do sul, né? E aí vai acontecer o quê? Olha o capítulo 8. O Senhor me disse: tome uma placa de um bom tamanho e nela escreva de forma legível: Maher Shalal Hashbaz. E chame o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias, como testemunhas de confiança. Então deitei-me com a profetisa, e ela engravidou e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: dê-lhe o nome de Maher Shalal Hashbaz, pois antes que o reino ao menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Assíria. O Senhor tornou a falar-me e diz. Então nós vemos que essas promessas se cumprem ao longo desse tempo, né? E aí, no capítulo 9, acontece o nascimento desse menino, olha lá. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, ambos no reino do norte, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, ou seja, esse reino do norte, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo caminhava em trevas, viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, fizeste crescer a nação, e aí então você tem inclusive o texto falando, seu nome será maravilhoso conselheiro, poderoso, Deus poderoso, príncipe da paz. E você tem então o nascimento dessa criança que havia sido profetizada exatamente no tempo de Acás. Então é interessante a gente perceber como cada uma dessas realidades estão inseridas aí dentro desse contexto e dentro da história que está acontecendo entre o profeta e o rei e a realidade que esse rei apresenta. O sétimo e sexto século, nós vamos ter somente o reino de Judá. E aí nós vamos ter Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias profetizando sobre Judá e basicamente Ezequiel reinando, ou melhor, profetizando já de dentro do exílio, tá? Então, você vai ter profetas ainda pré-exílicos, como Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias, e já profetas do exílio, porque nós já entramos no sexto século. A virada do sexto para o quinto século, nós vamos ter a profecia pós-exílica, que vai ser Ageu, Zacarias, Malaquias e a parte apocalíptica de Daniel. E nós temos alguns outros profetas que nós realmente não sabemos quando é o tempo da profecia deles, que vai ser basicamente Joel, Jonas e Obadias. Então esses aí são datas indefinidas, existem possibilidades, mas não 100% de certeza quando tem. Então você vai ter esses reis. Agora, ou esses profetas. Agora, outro tipo de profeta muito importante é aquele que nós chamamos de os profetas pós-exílicos. Por exemplo, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles são esses profetas pós-exílicos. Então você vai ter profetas pré-exílico, profetas do tempo do exílio e profetas do depois do exílio, quando o povo retorna. E é óbvio que cada um desse tipo diferente de profeta tem também uma mensagem diferente, porque o povo está passando por situações diferentes. Então, por exemplo, a preocupação dos profetas pós-exílico geralmente estão voltadas à proteção do povo, à reconstrução do templo, à reconstrução dos muros, que não é uma preocupação do pré-exílico, porque no pré-exílico o templo já está lá construído, os muros estão em pé. Então você vai perceber que há preocupações diferentes entre o
pré-exílico e o pós-exílico. E é claro, o do tempo do exílio é também uma profecia diferente. Por quê? Porque o povo está cativo. Então a profecia principalmente vai girar em torno da restauração desse povo, né? A cultura do povo pós-exílico é uma cultura persa. E isso vai também influenciar toda a percepção desse povo e até mesmo a forma como o profeta vai comunicar a sua mensagem. A mensagem sempre traz muita motivação. Quando você lê Ageu, Zacarias e Malaquias, você percebe que esses profetas estão motivando o povo. Motivando o povo a quê? Motivando principalmente a ser um povo que conhece e obedece à aliança. E aqui vai ter essa diferença entre se conhecer e obedecer a Deus e a sua aliança e criar uma disciplina religiosa, fazer um formalismo religioso, obedecer por medo de ir de novo para o exílio, mas não por amor a Deus. E isso vai ser, de certa forma, essa tônica que os profetas pós-exílico vão colocar. Eles também vão falar sobre o consolo do retorno. E isso por quê? Porque o povo retorna para sua terra, só que ele chega na terra e a terra está devastada. Por exemplo, você vai lembrar que um dos aspectos mais importantes dos profetas pós-exílico é falar sobre a glória do templo. Porque afinal de contas, o que acontece? O povo tinha o templo no período pré-exílico, antes de ser levado cativo. Era um templo grandioso, majestoso, rico, imponente. Tanto que esse foi um dos erros, né? Quando ali Manassés foi apresentar as riquezas do templo para os babilônicos. Agora, quando o povo retorna do exílio, o templo está destruído, as casas estão destruídas. Ah, o povo olha para a reconstrução do templo e fala: esse templo não se parece em nada com o primeiro templo. Esse é um templo feio, um templo pobre, um templo sem aquela glória que tinha o primeiro templo. E isso vai ser extremamente desmotivador para o povo. E o profeta vai falar então sobre a glória superior, que vai ser exatamente a glória do templo messiânico. É por isso que precisa ter consolo para esse povo, porque afinal de contas é um povo que agora está muito mais, vamos dizer assim, a aculturado em relação a questões que envolvem a parte de persa do que a parte deles mesmo como judeus. E precisa então eles serem relembrados disso e serem consolados. E há também o problema do descaso. Por quê? Porque muitos deles retornam e aí estão preocupados com o quê? Vamos construir as nossas casas. E Deus precisa olhar para eles e falar assim: e aí, mas e a minha casa, né? Vocês estão preocupados em ter a casa de vocês, mas e a minha? Quando vocês vão reconstruir? Para a gente fazer um quadro geral, só para vocês terem aí essa ideia, olha só aquilo que a gente pode ter como uma visão geral dos profetas. Então nós temos aqui a nessa era que nós podemos chamar assim da ascensão do Império Assírio, nós vamos ter em Israel Amós e Oséias profetizando e em Judá Isaías e Miqueias. E há uma proposta de que Jonas seja dessa parte também. Porque Jonas vai profetizar para Nínive, que era a capital do Império Assírio, exatamente nesse momento que a Assíria está vindo para dominar o povo do norte. Ele é do povo do norte. Então, existe toda essa situação bastante delicada que o texto está apresentando. A Assíria, ela dá lugar para a ascensão do Império Babilônico, que vai ser um império agora que vai dominar todo o mundo. Dentro desse período da Era Babilônica, nós vamos ter quem? Nós vamos ter Abacuque, Sofonias e Jeremias, que vai pegar a época pré-exílica e já entrar também na época do exílio. E nós vamos ter Daniel e Ezequiel falando de dentro do exílio. Talvez Naum também seja dessa época,
profetizando às nações, e não propriamente dito a Israel ou a Judá. E no período persa, que é o período pós-exílico, nós vamos ter Ageu, Zacarias, Joel e Malaquias, e talvez aí Obadias também seja um desses profetas. O que é interessante é que nós vamos observar que esses três profetas, Jonas, Naum e Obadias, eles não estão profetizando propriamente dito para um dos dois reinos, que seria Israel ou Judá. Mas o escopo principal das mensagens de Jonas, Naum e Obadias são as nações, são os outros povos e não propriamente dito o povo de Deus.